Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro no nosso programa de gestão de projetos. Lembrando que esse programa é semanal, toda segunda-feira, às 20 horas, trazendo temas relevantes aí para toda a comunidade, tá? E lembrando que o evento, esses encontros, eles são gratuitos, tá? A gente transmite também para as redes sociais, mas você assistindo aqui da Digital Edu, você recebe também o certificado de participação, ok? Então, se você estiver assistindo pelo LinkedIn, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pode colocar sua pergunta no chat que será respondida, mas se quiser o certificado, vem para a Digital Edu que no final nós vamos compartilhar com você a forma de obter o certificado, ok? É gratuito, já deixo de antemão aqui para vocês. O QR Code está na tela, vou deixar um tempinho para vocês escanearem, né? Mas basta digitar digitaledu.com.br, tá? Vamos lá então, aqui sem delongas, a noite é de conhecimento e eu quero chamar aqui para bater um papo com a gente, grande João Sandri. Boa noite, João. Olá, boa noite, Wagner, boa noite, pessoal que está assistindo com a gente hoje. Tudo bem? Tudo jóia, é um prazer ter você aqui com a gente nessa noite maravilhosa, aí, iniciando a semana com conhecimento. Segunda-feira. E segunda-feira, né? E antes de começar, ô João, eu queria pedir para você até colocar aqui o seu banner com a sua imagem na tela, para você falar para gente quem é o João Sandri. Vamos lá, né? Primeiramente, é um prazer, tá? Sei que é, hoje eu vou apresentar para vocês algumas coisinhas, umas pesquisas, um livro que fizemos, né? Mas, gente, é um prazer estar aqui, né? É uma satisfação imensa. Muito obrigado, Wagner, pelo convite, ok? E vamos lá. Quem que é o João Sandri, pessoal? Hoje, o nome já está na tela, então vou pular essa parte, né? Então, hoje eu atuo como arquiteto de soluções, engenheiro de pré-vendas, né? Existem vários nomes para essa função, né? Basicamente, eu trabalho numa empresa chamada Nortras, vou apresentar um pouquinho dela também. E a Nortras, ela é um hub de tecnologias, né? Então, hoje eu atuo com uma plataforma chamada Monday.com, muitos já devem conhecer a Monday, ela é uma plataforma que está crescendo bastante, muito famosa no âmbito de projetos, de processos e afins. E é isso. Então, João Sandri, moro em Cascavel, no Paraná, o interior do Paraná, aqui no oeste. Cidade muito boa, clima tá bom, chuvoso. E é isso, gente. É isso. Vamos para a apresentação. Maravilha, João. Excelente, meu amigo. O palco é seu. Vou tirar aqui esse QR Code da tela, deixar só aqui a digitaledu.com.br. No final aqui eu volto para a gente bater um papo e ver se tem perguntas dos participantes, combinado? Perfeito. Te vejo já já, Wagner. Maravilha. Até daqui a pouco. Até. Vamos lá, então. Boa noite, boa noite. Vamos para nossa apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre a empresa aqui, tá, pessoal? A empresa com a qual eu sou um colaborador. É a Nortras, né, e um pouquinho sobre a Nortras, já falei do hub de tecnologia, né, o que nós somos, né, basicamente somos um grande agregador de tecnologias exteriores, né, a gente dissemina isso aqui no Brasil hoje. A gente conta com um pouco mais de 1.200 clientes, o último dado que chegou para mim foi um pouco mais de 1.500, tá? Mais de 50 colaboradores e crescendo, né, tivemos contratações recentes também, então está crescendo bastante, bem rápido, no caso, o número de colaboradores. E é uma empresa que já está há mais de 10 anos no mercado, tá? Não só de projetos, mas a gente oferece muitas soluções hoje para o mercado hoje corporativo, né? E então a gente já tem um pouco mais de 10 anos de experiência prestando não só consultoria, como treinamentos, implantações e afins, né? Hoje a Nortras conta com 2 QGs, eu diria, né? Então dois locais no mundo onde ela já está bem disseminada. Primeiro em Cascavel, aqui no Paraná. É uma empresa do interior realmente do Paraná, mas é uma empresa gigante já, porque a gente já expandiu para o México. Então a gente também já está ali na cidade do México. Inclusive tivemos um evento semana passada, o pessoal do México veio para cá, incrível, né? E vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as soluções que a gente dispõe, né, eu disponibilizo hoje aqui na Nortras, né, dentre elas a parte de gestão de projetos,
o laser aqui, então gestão de projetos e portfólio, né, isso com algumas ferramentas, cada ferramenta ela supre uma necessidade, então aqui a gente tem a parte de gestão de portfólios com a ferramenta que eu já sou consultor, né, que é a Monday, a ITSM, Helpdesk, telefonia em nuvem, a gente já para atendimento, né, isso aqui é muito importante também, e IA vai ser um grande tópico dessa apresentação, e, né, direto ao ponto agora, na parte do porquê estou aqui, né, para falar um pouquinho sobre algumas entrevistas que o pessoal aqui da Norters fez. Eu fui quem entrevistou toda essa gente aqui que está aparecendo na tela, e essas entrevistas elas foram feitas para que a gente conseguisse fazer um livro, né? Fizemos um livro de tendências de gerenciamento de projetos para esse ano, 2025, mas não só isso, tá, pessoal? Então, a gente tem também a parte de desafios. Esse pessoal que vocês estão vendo aqui na tela, eles trouxeram muitos desafios do dia a dia, né? Então, de projetos ali, vai de projeto social até de engenharia e tudo mais. Então, os desafios são muito parecidos, as soluções são muito parecidas, e vale ressaltar que as tendências para esse ano caminham totalmente em conjunto com essas desafios e soluções, tá? Então, esse pessoal aqui, Bruno Lourenço, um colega meu, inclusive, converso bastante com o Bruno, é um gestor de projetos hoje, também é professor de gerenciamento de projetos pela FGV, né? Heloísa Magrin, da empresa Stefanini, Mônica Mancini, que era presidência do PMI São Paulo, ano passado, né? Creio que esse ano ela já não está mais na presidência. Felipe Moraes, que atualmente também é da presidência de um dos capítulos do PMI, que é o capítulo de Minas Gerais. Sérgio Mota, que é o presidente do capítulo do Paraná, aqui, né? Guilherme Amorim, também é um colega nosso, ele é hoje gestor de projetos da DASA, né, do grupo DASA em si. Júnior Rodrigues, vice-presidente de operações e inovação da iLab, e a Wanda Marques, que é uma líder excepcional de projetos sociais. Né, tem vocês vão ver que o social vai bater bastante aqui nessa apresentação, ele é muito forte, tá, nas tendências que a gente tem, porque ele é a grande maioria nas dores, nos desafios que a gente tem hoje. Né? Então, isso aqui foi um choque para mim, inclusive, né? Eu como alguém que estuda bastante sobre projetos, e não só isso, mas ferramentas, né? Então, sou um consultor também de umas ferramentas líderes de mercado para gerenciamento de projetos, eu não imaginava esse gráfico, né? Que mais de 50% dos desafios que a gente tem hoje em gerenciamento de projetos é social, não tem a ver com tecnologia, não tem a ver com a ferramenta que a gente vai utilizar, é social, né? Então, isso aqui me impactou, tá? Eu não esperava isso aqui, e foi um dado muito bacana, né? Só recapitular um pouquinho sobre essa parte aqui de entrevistados, tá, gente? Foram 8 pessoas, só para repassar por esse slide aqui, foram 8 pessoas que a gente entrevistou, cada uma em seu ramo, alguns estão mais no ágil, outros estão mais no clássico, e alguns estão aqui, ainda assim, por metodologias clássicas, na parte mais social da coisa. Então, só complementando essa parte aqui. Aqui, nesse gráfico, a gente tem alguns desafios, né, os mais citados, né, a gente usou, inclusive, IA para extrair alguns dados, não foram todos, tá, que foram extraídos com IA, mas alguns foram extraídos, e aqui a gente vai por repetição de palavras, né, então a gente tem aqui quais são os grandes desafios hoje que o pessoal, essas 8 cabeças aqui de peso, né, falaram para a gente nas entrevistas. O primeiro e o mais impactante é a falta de patrocínio da alta liderança. Eu tenho bastante para falar sobre esse carinha aqui também. O segundo, resistência cultural à mudança. Isso aqui é uma dor minha, no meu dia a dia, falando com clientes, falando com parceiros, tá? Adaptação, resistência cultural à mudança, porque por isso que o social impacta demais. Adaptação a mudanças constantes, mais uma vez, é relacionada ao cultural. Falta de conexão estratégica, e aqui vai muito mais, tanto essa aqui, essa dor, quanto a primeira, elas vão muito de encontro com a parte do PMO. Né, então, a gente conduziu bastante as entrevistas voltadas mais para o escritório de gerenciamento de projetos, né, um órgão dentro de uma empresa. Tem bastante dados tristes aqui sobre isso, inclusive, e a gente vou trazer para vocês aqui também esses dados. Descentralização de informação, falta de indicadores e relatórios estruturados. Inclusive, eu tenho um estudo meu mesmo aqui, um estudo próprio, sobre a parte de relatórios e indicadores. Burocratização excessiva, dificuldade em alocar recursos,
não só em alocar, mas alocar o melhor recurso, e baixa adoção de ferramentas modernas. Vocês podem ver que a grande maioria do que é técnico está lá embaixo, foi menos citado, e o social está lá em cima, né? Direto aqui, tá? Antes de falar um pouquinho sobre as tendências para esse ano, 2025, né? Eu quero falar um pouquinho sobre essa parte de desafios e soluções, tá? Que essas pessoas ergueram, levantaram esses tópicos para nós. Então, o desafio era muito claro para eles, muito claro mesmo. Então, o desafio é esse, e esse é o mais impactante. E aí, na próxima slide vai ter uma solução proposta por eles, inclusive, né? Diretamente nesse slide, a gente já tem um dado que aqui foi é o dado triste, eu comentei com vocês, né? O Felipe Moraes, né, que é o nosso presidente do capítulo de Minas e do PMI, ele trouxe esse dado para nós aqui que as pesquisas revelam que aproximadamente 80% dos PMOs não duram 4 anos. Então é um tempo, é um ciclo de vida muito pequeno, né? A Heloísa Magrinha aqui, ela trouxe para nós que o patrocínio desaparece e sem o suporte dos líderes, o PMO se torna apenas mais um processo burocrático. Existe sim pesquisa com essas palavras, que basicamente fala que o PMO, depois de certo tempo, quando ele não é muito bem instaurado, quando ele não está muito bem alinhado com a alta liderança, ele vira a polícia da empresa, né, da associação, da organização. E é uma coisa que a gente consegue ver bastante em muitos clientes, em muitos parceiros que a gente atende hoje, que o PMO realmente ele vira a polícia, ele vira o fiscal de corredor que a gente fala, né? Ó, a sua roupa, ó, isso aqui, ó, esse processo aí, né? Então, isso é um dado bem triste, né? Acontece bastante. Aqueles que já têm um pouco mais de familiaridade com o PMO sabem que ele não foi criado para ser assim, né? Solução: mostrar o impacto do PMO por meio de resultados estratégicos alinhados a metas da empresa. E aqui a gente vai entrar num tópico que eu gosto muito de comentar sobre, que é essa divisão grande de PMO estratégico e tático, né, operacional. Então, estratégico, operacional barra tático. O PMO estratégico, ele tem que estar realmente, de fato, alinhado ali com as diretrizes, metas e intenções da empresa, né, então com a diretoria em si. Só que, para que para que a gente consiga fazer um bom trabalho, talvez como PMO, a gente precisa entender como que está lá embaixo. Como que está o operacional? Digamos que o PMO vai instaurar um processo, né, um processo na parte de projetos que vai estar totalmente ligado com o estratégico. Só que se a base não estiver ligado com esse processo que vai ser instaurado agora, que estava condizente com o estratégico, a adaptação cultural lá da base não vai acontecer. Então a gente vai cair lá naquele nosso segundo ponto de desafio, que é a falta de adaptação a mudanças e falta de adaptação cultural também, né? Então, isso é uma das grandes falhas do PMO, de acordo com esse pessoal, e é claro, eu dando também a minha opinião, né? E aqui a gente tem um depoimento dessas pessoas também, aqui do Felipe de Minas, e a Heloise também, que foi uma das nossas entrevistadas, né? Aqui o Felipe diz que é importante que o escritório de projetos esteja conectado à estratégia. Quando você demonstra o valor do alinhamento estratégico e entrega resultados claros, o patrocínio se mantém. Mas aí a gente entra naquela nuance, né? Até onde vai ser só estratégico e o tático vai ser deixado de lado, ou a gente precisa mesclar os dois, certo? Segundo desafio, resistência cultural à mudança. Aí o Guilherme Amorim, lá do grupo DASA, ele traz um dado que é, segundo os relatórios, 75% dos gerentes de projetos afirmam que ferramentas tradicionais como Excel ainda são mais utilizadas em sua empresa. Isso também é algo que me dói, né, então ver essa parte, é claro que todo mundo se adapta ao que pode, mas de certa forma é algo arcaico, né? Então, quando eu fui ver dados relacionados a isso, inclusive entrevista com esse pessoal aqui, foi algo que me chocou também, não só aquela parte de aquele gráfico de porcentagem de sociais e técnicos, né? E aí o Guilherme Amorim fala que hoje, na maioria dos meus projetos, eu uso Excel. Mesmo com o Project Online, eu vi resistência das pessoas. O Felipe Moraes diz que o Excel ainda é amplamente usado, mesmo em empresas com orçamentos para ferramentas robustas. E o Júnior Rodrigues, ele comenta também que você não consegue implementar algo novo sem preparar as pessoas. E o maior erro que vejo é investir na ferramenta e esquecer das pessoas. Muito de encontro com aquele dado que eu trouxe anteriormente, da parte de... O PMO, ele tem que olhar apenas para o estratégico, para gerar valor?
Nem sempre, né. Então, olhando para o tático, olhando para o operacional, definindo com clareza o que que vai ser feito daqui para frente com os 2 em conjunto, é a melhor prática de acordo com esse pessoal aqui, né. Solução, solução proposta, né, promover treinamentos contínuos e incluir equipes no processo de decisão. Então isso aqui vai muito de cultura empresarial como um todo, né, e é claro que o PMO é um órgão que tem poder para fazer isso dentro de uma empresa, mas ainda assim nós temos gerências, em silos, né, então gerências separadas ali em um setor e acaba olhando só para ele mesmo e quer resultado a todo custo. Então a gente precisa muito que essa parte tática do PMO entre em ação, para que isso aqui seja algo real, né. Então, o Felipe Moraes diz que quando as pessoas se sentem parte do processo, a aceitação da ferramenta é muito maior. Elas precisam enxergar valor real na mudança. E o Júnior diz aqui que treinamento e metas claras de adoção são indispensáveis para que ferramentas modernas se tornem parte do dia a dia. Mais um desafio, tá? Adaptação a mudanças constantes. A gente tem uma resistência muito forte à adaptação, né, isso talvez seja algo natural nosso, né, mas planejamentos rígidos dificultam a capacidade de ajustar projetos rapidamente às mudanças. Aqui sem falar de metodologia, tá, pessoal? Não, nem zero críticas a clássico, zero críticas a ágil. Adaptação à mudança é algo um pouco mais natural do que uma metodologia, né. A Wanda Marques trouxe um estudo aqui para nós, né, então estudos indicam que organizações que adotam metodologias ágeis aumentam a sua capacidade de adaptação em 30%. Como eu disse, não é uma crítica a algo que é clássico, às vezes a solução é um híbrido. Agora como encaixar, aí que tá o desafio, né. Aí temos um comentário do Felipe Moraes também, né, que o mundo é tão dinâmico, as coisas mudam a todo momento. Não dá pra gente ter uma cabeça travada, não dá pra gente, ser tão resistente assim. Mas é claro que tudo isso vai de acordo com os outros tópicos, né. Solução: adotar metodologias ágeis que permitam ajustes constantes no escopo e no cronograma. Existe uma certa o clássico ele sempre foi nessa parte de ser algo, não diria engessado, mas é algo que está muito bem definido, então é só seguir. Então quando gera algum imprevisto, eh, depende muito do GP que está dentro no projeto, de como que isso vai ser levado para frente, né. Então, teve um imprevisto, teve um risco, apesar da gestão de risco, ainda assim não foi mitigado, então o que que a gente faz? Né, vai gerar uma mudança, o que que vai acontecer a partir daí? Por isso que, em minha humilde opinião, tá, pessoal, o híbrido é uma grande opção, né. Eu não sou muito fã de substituir um pelo outro 100%. É claro que existem áreas que dependem disso, né, dependem apenas do ágil, tem áreas que são apenas clássico, mas se a gente conseguir achar esse encaixe do híbrido aí, creio que seja a melhor solução. Mais um desafio. Não coloquei todos eles, tá? Lá no gráfico aparece uns 8 desafios, eu coloquei apenas uns 5. Falta de conexão estratégica. Então projetos muitas vezes não são executados sem uma clara são executados sem uma clara conexão com os objetivos estratégicos. Vai de alinhamento, vai de ver como está a base, vai de ver como está o topo, para que a gente alinhe os 2 e encontre ali o mundo perfeito. João não é perfeito? Não, mas às vezes pode ser algo que chega perto, né, então a gente precisa agradar ambos os extremos, né. E aí aqui a Heloísa Magrin trouxe um dado para nós bem interessante. Relatórios mostram que 67% dos projetos fracassam devido à falta de alinhamento com os objetivos estratégicos. Não só isso, né, falta de alinhamento de requisitos ou de pontos de aceite, milestones com stakeholders. Isso também é um dado que aparece aí, não é 67%, mas a falta de alinhamento num geral é algo que realmente impacta no sucesso do projeto. Mais uma vez, pendendo para o social, é alinhar com pessoas, né. Guilherme Amorim trouxe um dado aqui, uma frase dele, né: "Não adianta a gente ficar tocando projetos sem entender qual é o benefício que a empresa vai colher com aquilo". Heloísa Magrin disse que muitos projetos nascem sem conexão com o que a empresa realmente precisa, e isso é um desperdício. Concordo com a Heloísa, né. Solução: alinhar o PMO às metas organizacionais para priorizar projetos com maior impacto. Né, lembra aquela matriz clássica de projetos? Impacto, custo, benefício? Pode ser usada, né, então ela pode ser usada de uma maneira um pouquinho mais estratégica. O Guilherme Amorim diz que quando você entende a estratégia,
fica mais fácil priorizar, saber onde colocar energia e o que cobrar mais. E a Heloísa Magrin diz que projetos bem alinhados com o objetivo da empresa garantem retorno real e evitam esforço desperdiçados. Que também, essa parte de esforço, essa parte de saber onde dedicar a energia, não perder tempo, vai muito de encontro com um dado que a gente disse que 80% dos PMOs são desfeitos em até 4 anos. Só de citar esse dado já me dói. Isso é algo que dói. Tem muitos colegas meus também que não gostaram muito de ver essa informação, mas a gente entende os porquês hoje, né, depois dessas entrevistas e desse e-book. Mais um desafio, creio que seja o último, se não for, perdão, né? Descentralização de informação. Falta de integração e padronização entre áreas impede uma gestão eficiente de projetos. E aqui a gente tem uma estatística do Felipe Moraes, que fala que 70% dos gerentes de projetos relatam que a falta de centralização da informação aumenta o tempo de execução em até 25%. Tempo de execução é custo, custo não mostra retorno, retorno não recebe incentivo da diretoria, né? E aí, o Guilherme Amorim disse aqui que cada areazinha tem a sua forma de gerenciar suas demandas e seus projetos. Não tem um modelo padrão, não tem uma metodologia clara, não tem um guia, né? E o Felipe Moraes disse que hoje, para consolidar informações de diferentes áreas, eu preciso de quase uma investigação. Isso aqui, inclusive, essa parte de investigação vai de acordo com uma pesquisa que eu fiz com clientes meus, né? É, baseado em dores de mercado, né? Então eu consegui ver que foi mais ou menos o mesmo número de pessoas. Aqui foram 8. Eu analisei 10 clientes, né? E as dores desses 10 clientes, e lá a gente tem que cerca de essa parte de descentralização de informação impacta em mais ou menos 40% na tomada de decisão de alguém de alto escalão, ou até mesmo de alguém do PMO, ou até mesmo do GP, que precisa tomar uma decisão rápida para que não dê ruim no projeto, né? Então, e a gente sabe que quanto mais a gente sobe na pirâmide de uma empresa, mais caro é essa falta de tempo para tomar tomada de decisão. Às vezes a decisão que vai ser tomada é aquilo que vai impactar 100% o cenário. Às vezes a decisão, o tempo que demorou para tomar a decisão é o que também vai impactar 100%, né? Solução: criar um repositório centralizado de informações para todos os projetos. Nada mais é do que uma base de conhecimento. Então a gente precisa informar as pessoas, mantê-las informadas, né, para que a gente consiga mitigar esse desafio, esse erro, essa dor, né? Agora acho que é o último, vamos lá. Falta de indicadores e relatórios estruturados. E aqui vem a minha pesquisa, tá, gente? Então, empresas que automatizam relatórios reduzem 40% o tempo gasto na tomada de decisões críticas. Isso, eu tive a ideia de fazer essa pesquisa porque existiam muitos clientes que eu atendia e parceiros que eu atendi no passado que, para mim, era um absurdo o fato deles não terem um relatório sempre, no fim da semana, no início e fim, então na weekly e na review. Então, era algo que para mim fugia dos padrões, porque eu estou tão acostumado com essa parte que é algo que tem que ter. E se você fizer uma conta, geralmente para calcular ROI de uma empresa, né, retorno sobre o investimento, a gente precisa saber uma base salarial. E se você pegar uma base salarial de uma empresa que a gente atende, por exemplo, fazer vezes esses 40% aqui, um parecer com os 40% dá bastante dinheiro em semana, em mês, em bimestre, semestre, ano, tá? Então é bastante dinheiro. E aí a solução nada mais é do que a gente conseguir implementar ali relatórios e afins que sejam minimamente automáticos. João, é Power BI, beleza, faz ele ser alimentado por nuvem. João, é Monday, por exemplo, que é a ferramenta que eu sou consultor. Então, ok, faça um dashboard, deixa tudo automatizado e pronto. A cada segunda-feira, sexta-feira, manda para o e-mail, né? Então, é mais ou menos isso aqui que a gente trouxe de desafios e solução. E aí, vamos lá. Passamos pelos desafios, passamos pelas soluções propostas por essas pessoas aqui. A gente vai entrar na parte de tendências, aqui falando desse futuro. A gente recebeu alguns spoilers, tá? Não podemos falar de algumas pessoas, mas é spoilers referentes ao PMBOK em si, essa oitava edição. E a grande maior tendência que a gente vai ter, e isso aqui já era algo que, de certa forma, era óbvio, né, pessoal? Então, assim,
a gente tem uma crescente vertical, a IA está crescendo igual um unicórnio, né? Então, assim, ela só vai para cima reto vertical, ela não tem uma rampagem, né? Então, todos eles, todos, os 8 entrevistados, inclusive aqueles que fazem parte de projetos puramente sociais, como a Wanda, falaram da IA, né? A IA, ela vai estar, tem que estar, ela é crucial para o funcionamento de projetos no ano que vem. E existem os porquês, a gente vai passar por eles aqui, né? Então, o Sérgio Mota, ele trouxe um dado muito interessante para nós, o nosso presidente do PMI Paraná, que basicamente ele disse que estima-se que 80% das atividades do gerente de projetos serão realizadas por IA até 2030. Então, 80% das atividades. Se eu tenho 100, eu faço só 20, né? Então, até 2030 vai ser tudo IA. Isso permitirá que os profissionais foquem no estratégico, enquanto a tecnologia cuida do operacional. Realmente, concordo. É muito melhor a gente focar no estratégico, até porque a gente tem aquele vínculo de diretoria com PMO e IGP e afins, né? A Mônica Mancini disse que a inteligência artificial já está sendo incorporada no gerenciamento de projetos, né? Será uma transformação, mas precisamos capacitar as equipes para usar a tecnologia, porque existe sim pessoas que, ou por medo, ou por falta de adaptação cultural, ou por X motivos, não usam. Que sejam chat GPT, gente. Então, assim, não usam IA ou tecnologias robustas até hoje, né? E o Felipe Moraes disse que eu vejo que a IA será parte integrante de projetos e processos. Ela ajudará a criar cronogramas, identificar caminhos críticos e apontar restrições de forma muito mais eficiente. Então, ela é um complemento. Inclusive, acho que até tem um próximo tópico aqui que fala sobre a IA como um complemento à inteligência humana. Então, o próprio Sérgio Mota disse isso quando falou que os 20% que vai sobrar para nós é estratégico apenas, né? Segunda tendência, sustentabilidade e alinhamento com as ODS, né? Então, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. O Sérgio Mota, ele traz aqui uma fala muito bacana também, que eu percebi isso com alguns clientes que atendemos recentemente, que o alinhamento com as ODS será cada vez mais essencial, não apenas por questões de ética, mas também estratégica, já que os investidores exigem isso. Então, é, quando a gente fala de investidor, quando a gente fala de stakeholder de projeto, isso impacta em tudo do projeto. Então, se o pessoal hoje está querendo um compliance com ODS e afins, então isso é uma tendência, né? Sustentabilidade e alinhamento com ODS. Felipe Moraes disse que não há mais trade-off, não há mais uma troca de um por outro, né? Entre sustentabilidade e lucro, os dois têm que caminhar junto. Projetos precisam ser sustentáveis, utilizar menos materiais e adotar tecnologias limpas. Aqui falando de um nicho muito específico, né, gente? Então, tudo que envolve matéria, materiais e afins, tá aqui, tá nisso aqui, né? Terceira tendência, né, para o nosso mercado, crescimento do PMO estratégico. Eu ainda coloco o meu dedo aqui e falo que o tático tem que crescer 100% de acordo com o estratégico, por conta da base que precisa ter adaptação. Então, quando a gente vê que o problema está no social, e o social vem totalmente das pessoas que vão ou não utilizar a metodologia, seguir o processo ou a plataforma, a gente tem que olhar muito, muito para a nossa base também, né? Então, PMOs evoluirão de funções operacionais para papéis mais estratégicos. Quando eu falo PMO tático, né, não é PMO que executa, mas é o PMO que olha para a execução e tira a tomada de decisão dali, tá, pessoal? Então, não é que o PMO vai executar em si. Vou reler aqui essa parte. Então, PMOs evoluirão de funções operacionais para papéis mais estratégicos, conectados a objetivos de longo prazo das organizações. Mais uma vez, essa parte de longo prazo aqui é bacana, porque o imediatismo da atualidade ele é um perigo também, né? O Igor Menegatti, inclusive meu colega, diz que PMOs devem ser o elo entre o operacional e a alta gestão, assim como o que eu acabei de falar, né? Alinhando projetos aos objetivos estratégicos e garantindo resultados consistentes. A Heloísa Magrin diz que o PMO só será reconhecido se demonstrar retorno estratégico. Ele precisa ser parte da estratégia da estratégia da empresa e não apenas operacional. Mais uma vez aqui, é uma opinião que condiz muito com o que a gente está falando, né? Próximo, pessoal.
Aí vai de acordo muito com o que aconteceu na sétima edição do PMBOK, falou muito sobre metodologias híbridas, né? Claro que cada vez mais a gente está tentando inserir o ágil dentro do que era apenas clássico no passado, e isso por um motivo gritante de adaptação, né? Então é muito mais fácil você adaptar alguma coisa que é variável do que alguma coisa que é certa e deve ser seguida daquela maneira, né? Então a combinação de metodologias ágeis e tradicionais é essencial para lidar com a complexidade e as mudanças constantes no mercado. Concordo 100% com essa fala. A Wanda Marques diz aqui que metodologias híbridas trazem flexibilidade para lidar com o caos e o incerto. Elas combinam o melhor do ágil e do tradicional. Então, a assertividade do tradicional, mais a capacidade de mudança do ágil, né? A Mônica Mancini diz que o mercado está entendendo que cada organização precisa encontrar a sua própria maneira de trabalhar, não é seguir by the book, né? Eu comentei do PMBOK aqui, né, mas o PMBOK é um guia. Então, o guia ele precisa ser algo que realmente, né, a própria palavra diz, ele guia a gente. Então, se você leu alguma coisa, se você viu algo, inclusive no nosso livro, que eu estou com ele aqui, se você viu alguma coisa no nosso livro, não é escrito em pedra, não é verdade absoluta, né? Então, a gente precisa ter essa parte crítica também, né? Então, assim como um processo, comentei sobre o processo, o PMO instaurou um processo, ele não tem que ser seguido 100% à risca, existem imprevistos, existem eh, coisas que fogem do trilho. E como que a gente precisa solucionar isso? Sendo ágil e pensamento crítico, né? Então, é por isso que tudo meio que encaixa, né? Então, tudo que as pessoas falaram aqui, tudo se encaixa. Automação de indicadores e dashboards, mais uma vez uma falha minha, mas o Júnior Rodrigues também contribuiu. A automação de relatórios e indicadores será indispensável para decisões em tempo real para evitar atrasos críticos. O Júnior Rodrigues diz que a automação é chave para melhorar a eficiência e trazer clareza à gestão de projetos. A gente teve bastante cliente que, assim como eu disse, baseado na minha pesquisa, só de comentar, tá? É algo que me tira do sério, eu diria, que para mim é inadmissível alguém demorar uma semana para ter um relatório. E eu tive casos de clientes que me demoravam uma semana para ter alguma coisa na mão deles, porque um certo time estava fazendo e tudo mais, eu entendo que é a parte da operação, só que é muito arcaico, a gente precisa ter as coisas muito rápidas. Lembra que eu comentei sobre o imediatismo de tudo hoje? Tudo é rápido, tem que estar ali, né? Então, próximo. Foco em diversidade e impacto social. A Wanda, ela, ela faz parte da gestão de projetos sociais apenas, certo? Só que não só projetos, não só a inclusão de coisas, de pessoas e de pessoas diferentes e afins, mas é para mostrar um impacto que a gente tem, não só financeiro, mas em capacitação do futuro de profissionais quando a gente olha para o social, né? Então, é você ir em algum lugar onde algo é precário, onde o conhecimento não é disseminado, não chega nada lá, e você impactar aquilo lá de uma maneira positiva. Então, é esse tipo de impacto social que a gente está olhando, né? Inclusive o Bruno Lourenço, que é um dos entrevistados e é professor da FGV, ele diz que ele tem muita dificuldade, né? As salas de aula dele são pequenas. Ele vê que por conta desse imediatismo que temos hoje, é muito difícil alguém sentar lá, prestar atenção e aprender com a aula dele. Mas durante a aula todo mundo com IA lá perguntando alguma coisa ou com o microfone ligado para IA ouvir o que ele fala e depois tirar anotações e afins, né? Então a Wanda trouxe essa parte no foco de diversidade e impacto social, e o Felipe Moraes também disse sobre a parte ali de sustentabilidade, né? Ele e o Sérgio Moda comentaram sobre ODSs. Então, a inclusão e diversidade serão incorporadas como elementos essenciais e estratégicos para os projetos. E ela diz que diversidade e impacto social são essenciais para uma estratégia sustentável e inclusiva. É o caminho para projetos mais humanos e eficientes. Então, já devem ter percebido aqui, mas 70% dessa apresentação foi tudo focado no que é social, interação com pessoas, né? Entender o que a base quer, e depois entender o que o estratégico quer, como crescimento, né? E tudo isso fala muito mais do social do que o que é técnico, do que é a tecnologia. Pausa para água. Próximo. Integração de tecnologias low code barra no code, né? É claro que a gente pode usar tecnologias um pouquinho mais arcaicas, né, e conseguir extrair o máximo delas, né,
Mas quando a gente está começando a evoluir, grandes empresas, inclusive a DASA, do Guilherme Amorim, né, quando eles começam a migrar, hoje em dia estão migrando, antes estavam no Excel, agora estão migrando para algo um pouquinho mais robusto, todo mundo consegue utilizar de maneira eficiente. Eu não preciso ser um expert. Não só isso, mas a grande maioria dessas plataformas, como por exemplo a Monday, Monday.com, eles já estão caminhando para um cenário onde grandes tomadas de decisão, grandes análises, não só como operacional também, mas esses tópicos vão ser feitos por IA, né? Então, a gente precisa dessa adoção, porque o mercado em si está se movimentando assim, e a gente precisa acompanhar, o benchmark diz isso, né? A gente precisa, sim, acompanhar as empresas do mercado, porque elas estão crescendo, e estão crescendo num ritmo avançadíssimo, a gente não pode ficar para trás, né? Inclusive, eu mesmo, às vezes, eu esqueço de usar IA. Eu posso até usar a nossa ferramenta no code aqui, mas às vezes o João esquece que existe, né? Então, eu ainda uso, mas às vezes eu esqueço, né? Próximo, ganho de produtividade e redução de custos. Só relembrando, tá? Isso aqui são as tendências para esse ano. Maximizar entregas com menos recursos será uma prioridade, exigindo maior eficiência e foco nas atividades críticas. Aqui a gente usa muita tecnologia para conseguir mitigar tudo isso, né? Então, o que uma pessoa faz hoje em 5 horas com tecnologias avançadas, como por exemplo IA, que é uma das tendências para esse ano, ela pode fazer em menos de 1 hora, talvez 1 hora, né? Então a gente tem uma grande redução aí de no mínimo 75%, 70%, 75%, né? Aí o Guilherme Amorim, ele tem uma frase aqui, que é: produtividade será o foco, fazer mais com menos será uma exigência constante do mercado. Assim como o inglês no passado era algo diferencial, hoje é uma exigência. Hoje tem que ter, né? Então, Bruno Lourenço também diz que projetos precisam ser mais eficientes e alinhados às demandas financeiras da empresa. Isso aqui tem um grande impacto, porque se não está alinhado com o que é financeiro e o estratégico, a gente não tem auxílio, né, do alto escalão. E chegamos ao fim. Eu deixei aqui também, creio que o Wagner vai colocar aqui no nosso chat também um link para o formulário dessa pesquisa aqui, mas a gente está em constante captação de informação, tá, gente? Então a gente precisa de bastante dado, porque a gente está com planos para o futuro, para ter inovações e afins, tudo isso relacionado a projetos. Então eu deixei um QR Code aqui, todo mundo pode escanear ele, vai cair no formulário da Monday, e pode responder nossa pergunta. E é isso, né? Não sei como é que, se o Wagner está aí ainda, mas a apresentação em si, aqui, a palestrinha acabou, teve o fim, e aí agora a gente vai um pouquinho para uma conversinha um pouquinho mais dinâmica, né? Eu não te ouço, Wagner. Problemas técnicos. Quem tá no chat, pausa para água, pausa para chá, para não tomar café essas horas, né? Pronto, me ouve agora, né? Agora sim. Maravilha. Hoje está acontecendo alguma ziquezira aqui do nada. É a Lady Murphy acontecendo aqui logo agora que está ao vivo. Mas vamos lá. Parabéns pela apresentação, João. Grandes parceiros nossos aí que você conversou, né? Algumas Uhum. pessoas que são o Júnior Rodrigues, ele é nosso parceiro lá no evento Conagile, a Heloísa Magrin, grandes parceiros do PMI também, Sim. a Mônica Mancini e vários outros aí. Vamos lá. Eu tenho algumas perguntas que eu preparei para você aqui. Você deu um cenário fantástico aqui, mas fica a pergunta, né? Como que as empresas devem se preparar para acompanhar essas mudanças, o João? Eu acho que, assim, como essas pessoas trouxeram bastante dados para nós sobre essas tendências, né? Elas vão ajudar bastante para esse norte, né? Então eu acho que, primeiro de tudo, o material aqui que eu trouxe para vocês é um grande norte do que a gente pode ou não fazer, mas é claro que o PMBOK ele diz que a IA vai ser um grande divisor de águas, mas, na minha opinião, eu ainda não consigo deixar de citar o social,
por razões que eu já comentei, por exemplo, eu não posso deixar de olhar para a base, não tem como, né? Inclusive, aqui vai um dado para vocês que talvez seja sensível. De 100% dos clientes que dizem não para mim, 80% é por conta da falta de adaptação. Então, a gente precisa. E como que a gente converte? Como que a gente passa por cima dessa parte de adaptação? Gerar valor. Então, eu preciso gerar valor para quem está na base, para que isso não seja impeditivo e aí eu vou crescendo. E se for ao contrário, isso vira uma polícia, isso vira imposição, né? Então, eu acho que é assim que as pessoas podem se preparar. Tem que ser estratégico, porém no social, né? Então, acho que é assim, acho que isso responde. Maravilha. E nós temos aí várias ferramentas que a gente pode trabalhar, vários tipos de ferramentas. Qual que é o papel das ferramentas digitais na coleta, no gerenciamento e no compartilhamento das informações e projetos? O que elas têm a contribuir? Fala pra gente, João. Certo. Então, vamos por níveis, né? Vamos, mais uma vez, eu estou citando bastante a pirâmide, né? Então, base. A base, ela é reforçada por ferramentas porque isso melhora a agilidade em execução de qualquer coisa, né? Tem colegas meus que são consultores Monday também, e eu trabalho na Monday, eu trabalho de uma maneira ágil, e aí quando eu vejo outra pessoa trabalhando também em X plataforma, pode não ser Monday, mas de maneira ágil também, é algo que brilha os olhos, porque é algo rápido, sempre muito rápido, resolver rápido, a demanda chega e saiu, eu não fico dependente, né, um dos pilares da transparência, por exemplo, eu não fico dependente de outra pessoa me falar alguma coisa para que eu tenha evolução em X tarefa. Eu vou lá, vejo e faço. Né? Então, por exemplo, com a IA eu posso até perguntar para ela, e aí, o que que eu faço aqui? Como que eu faço? E por que que eu faço? Ela vai te dar tudo isso. Então, ferramentas, não só a IA hoje em dia é uma ferramenta, a gente precisa usar ela, né? Então, ferramentas do mercado hoje para gerenciamento de projetos e afins, IA, então, na base, eu creio que seja isso. Então, e no alto escalão, ali eu diria no topo da nossa pirâmide, a gente vem ali a parte de poupar horas e demonstrar valor, né? O que eu quero dizer com isso? A Em demonstrar valor, a gente precisa de ROI. Quem está investindo precisa saber quanto que está recebendo em troca, né? Então, por isso que eu preciso agilizar a base, porque o hora daquele cara é o que vai impactar, né, e tudo mais. É, então, a parte de agilidade, né, e a tomada de decisão. Como eu disse, né, você pega um CEO de uma empresa, ou pega um diretor, uma empresa que tem 5 diretores, por exemplo, cada um de uma grande vertical da empresa, eles precisam ser rápidos na tomada de decisão, eles não têm tempo. A agenda desses caras é algo que a gente não consegue compreender, às vezes, né. Então, tem que ser rápido para tomar uma decisão. Então eu acho que é assim que vai impactar hoje, né, as empresas. Maravilha. Tem algumas perguntas aqui. Eu vou tentar aqui não dar assim, deixar o João, né, dar as suas explicações aqui pro pessoal. Mas Perfeito? tem uma pergunta aqui no LinkedIn da Juliana Lana. Você Sim. acredita que as pessoas que não usam a IA é pelo motivo de não terem prompts prontos? E aí complementa. Na verdade, cada um pode criar o seu de acordo com a necessidade. Perfeito. Então, são algumas coisas que influenciam isso, né. Primeiro, você tem que ter uma visão muito clara do que você quer, né. E uma coisa que eu sempre digo, tenta pra explicar para a IA como se fosse uma criança de 5 anos. Agiliza muito, facilita muito o processo. Porque a IA hoje, beleza, muitas estão vindo muito completinhas ainda, mas ela precisa de contexto. Não dá para eu começar lá e falar alguma coisa e ela vai dar o que eu quero. Não, contextualiza ela. Muita gente não sabe que é uma inteligência artificial, ela aprende, né, quanto mais pessoas vão perguntando e dando contexto e tudo mais ela aprende, vai lá para o database dela, né, então, eu não acho que seja por conta de falta de prompts, inclusive tem muita gente que vende prompt, né, não acho que seja isso, tá, não acho, eu acho que tudo vai de uma grande conversa com a IA, e você precisa ser cirúrgico, né, então, pense um pouquinho como um GP, pense um pouquinho como uma pessoa que está lá em cima, o que que você vai falar? Tem que ser olha, eu preciso disso, disso, disso. Eu tenho isso, isso, isso. Baseado nisso, 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 eu preciso talvez disso. O que que você acha? O que que você me dá? Então, assim, dê munição. Então, pode ser sim, tá, Juliana, por conta das pessoas não saberem criar um prompt, mas eu diria que se levar numa conversa, como se realmente fosse ali uma pessoa e explica todo o cenário, explique tudo.
né? Então, você vai tirar 3 horas de execução de X coisa para demorar 5 minutos conversando com a IA. Então, contextualizar, né, eu acho que é por conta disso, tá? Posso estar errado, mas na minha experiência isso já aconteceu bastante. E ainda acontece, eu acho, né? Não sei. Com certeza. Inclusive, a IA, você tem que saber perguntar, como você falou. A Exato. pergunta é a chave do negócio. Né? Eu falo que tem pessoas que falam que os problemas são a solução do mundo, né? Que resolve o mundo, mas são as Sim, boas perguntas que resolvem o mundo. exatamente. Porque não Exatamente. adianta, Ótima né? frase. Uma boa pergunta vai ter aí uma possibilidade de reflexão muito maior. Inclusive, sem querer fazer merchan aqui, mas já fazendo, depois quem estiver na plataforma Digital Edu, dá uma olhadinha em cursos aqui, que tem um curso bacana que vai ter agora em março com o Jefferson Barbosa sobre Ó, criação de prompts, tá? E olha aí, ó. depois em abril vai ter um outro para criação de agentes inteligentes. Olha que bacana. Então Ah, fica a isso aí é dica. tudo. Opa, agentes inteligentes são impactantes. Sim, com certeza. Nós estamos na era, muita gente fazendo, muita gente criando seus agentes e tudo mais, né? Exato. E aí, assim, você tem que pensar de uma forma coerente antes de colocar o prompt para rodar. Né, verificar se está Sim, faltando alguma coisa, se não está. E isso não serve só para gestão de projetos, tá? Você pode usar a IA para vários itens da gestão de projetos. Para te apoiar, gente, deixar bem claro, exato. para apoiar na definição dos riscos. Né? Aí, Wagner, como assim apoiar na definição do risco? Né? O pessoal fala, né? Ó, Wagner, ele vai te citar ali, olha, eu sou da empresa XYZ, o cenário é esse, levante para mim os riscos possíveis. Ele vai te falar vários ali. E você vai avaliar ali cada um. Você vai avaliar, olha, esse aqui não faz sentido. Mas muitas vezes ele vai falar um risco que você nunca pensou que teria. E esse risco é fundamental no seu projeto, só que Uhum. nunca foi pensado. Então é interessante, né, utilizar ela de forma inteligente e coerente. Mas vamos lá para as perguntas. Tem uma pergunta no chat oficial. Quem fez foi. Gente, eu tenho tanta aba aberta que eu fico louco aqui. Carlos Guimarães. Boa noite, turma. João e Wagner. Na opinião de vocês, quais são as habilidades mais importantes que os gestores de projetos precisarão desenvolver em 2025? Vai lá primeiro, João, depois eu falo também a minha parte. Certo. O gestor de projeto, assim, eu vou pegar aqui, eu vou levar a ideia by the book, né? Quem vai gerenciar eu tenho que o que executa, certo? Como eu estou um pouquinho mais inserido em tudo que é ágil, né? Eu diria que uma das principais tendências e práticas e capacidades que as pessoas devem ter é conseguir ensinar outras pessoas a se adaptarem, né? Então, como que você passa essa barreira? Como que você consegue achar esse talento ou aflorar esse talento em alguém que vai fazer com que a pessoa se adapte, né? E agora falando assim, isso é algo que eu acho muito importante. Eu passei eu passei por desafios assim, e não foi nem com projetos, tá? Foi com pessoas que eu precisava fazer com que uma pessoa conseguisse ser crítica, conseguisse ser algo do tipo em pouquíssimo tempo. E foi um desafio, né? Então, eu acho que isso é uma grande habilidade, uma soft skill, tá? Isso é uma soft skill e dá para ser aprendido sim, tá? Não existe esse estigma de que soft skills não podem ser. Dá sim, dá para aprender. Agora, referente às tendências que a gente comentou hoje, é, mais uma vez, né, conseguir se adaptar a tudo isso. Então, a gente precisa de. Tem o IA, como que eu consigo utilizar ela da melhor maneira? E aí vai o curso que o Wagner acabou de comentar sobre os prompts e tudo mais. Lembrando, contextualizem a inteligência artificial. Nem a gente consegue pensar sem contextualização direito, tá bom? A parte de ferramentas é muito interessante também, é muito importante, Uhum, sim. mas eu acho que aquele primeiro ponto que eu comentei é o melhor, tá? É o que é um divisor de águas, na minha opinião, tá? Wagner, contigo. Maravilha, excelente. É basicamente isso. Tem algumas umas coisas que não é para 2025. Se você tem intenção de ser um gestor de projetos. As Tá soft certo. skills que o João comentou, nós temos aqui comunicação, inteligência emocional. Tudo isso tem que ser uma habilidade do gestor de projetos.
tá? Porque ele trabalha com equipes, muitas vezes equipes multidisciplinares. E a gente tem que entender que cada pessoa, cada integrante do time, ele tem uma forma de ser, uma forma de agir, uma forma de interpretar as coisas. Então, se você quer ter um time de alto desempenho, você precisa realmente conversar a língua ali de todo mundo. Então, essas duas funcionalidades, a IA, sem sombra de dúvida, é fundamental, porque eu vejo que tem várias máximas que o pessoal usa. A maior aí que eu estou vendo muita gente utilizar é que a IA não vai roubar emprego de ninguém. Isso é fato. Mas as pessoas que tiverem, né, com a IA na veia vão sobressair das demais. Porque a IA facilita o nosso trabalho, ela agiliza o nosso trabalho, ela potencializa o nosso tempo. E muitas vezes de uma solução, de uma decisão não que a gente que toma, mas de uma forma visual de você ver os problemas, para você poder ter uma parte visual ali que vai facilitar o seu entendimento e a sua tomada de decisão. Então, esses são os básicos. Não estou falando aqui, gente, da parte técnica. A parte técnica da gestão, que aí eu falo, é saber fazer um plano de projeto, sabe? Isso aí não está entrando no nosso assunto, isso é obrigação. É obrigação. Se você não sabe isso, você não é um gestor de projetos. Né? Não é uma tendência, isso é fato. E a dica é, siga o PMI, siga o IPMA, várias outras instituições aí que pregam o PMI com as boas práticas e o IPMA com as competências do IPMA. Então, sim, tem várias outras, tá? Tem para quem trabalha com projetos industriais, com contratos prediais, tem também a ACE, é isso mesmo, a ACE, que trabalha muito nesse ramo, que tem boas práticas também. Então, fica aí a dica para vocês. O que o João falou aqui hoje no início, que indifere se é ágil, se é híbrido, se é tradicional. As ferramentas, elas servem para ambos. Todas as ferramentas servem para ambos. E muita gente fala assim, Wagner, eu não gosto do ágil, eu não gosto do tradicional. Mas pode ter certeza que se você tem os dois conhecimentos, as duas expertises dentro do seu cinto de segurança aqui, do Batman, vamos dizer, vai ter alguma hora que você vai precisar de uma ferramenta que é do ágil, ou vai precisar de alguma solução que vem do tradicional, e que seja para poder fazer um treinamento da sua equipe, engajamento da equipe. Tem muitas ferramentas que são usadas no ágil que podem contribuir, tá? Para a agilidade, a parte de TI é que tem mais abertura, mas não impede das pessoas da construção, da parte industrial, também usar certas ferramentas que o ágil utiliza, tá? Isso é a minha visão, eu não vou discutir isso aqui, cada um tem a sua, mas eu acho que a gente tem que ter o cinto de segurança bem amplo, né, João? Sempre com aquela mentalidade mais aberta, né? Igual, né? Olha as pessoas que a gente entrevistou, olha Sim. o peso que tem. E elas falam, não seja resistente à mudança. Analise ela, Boa. tenha o crítico contigo, né? Então. E é uma coisa que os ensinamentos da agilidade nos ensinam mais do que do tradicional. Esse ponto, por exemplo, de ser. Quando fala ser ágil, gente, quem é aqui que está aqui na live, que é da gestão tradicional, quando fala ágil, não é a pessoa que faz rápido, é aquela pessoa que está aberta ali a uma mudança mais fácil, mais assertiva. Então ela está disposta a mudar de direção, independentemente do caminho que ela tiver, tá? Mas vamos lá, eu vou se deixar falar aqui, eu vou ficar 2 horas falando. Quais mudanças você espera que aconteçam na gestão de projetos nos próximos anos? Como um todo, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu espero para mim, tá? Ok, fique à vontade. E aqui sobre também o que eu espero para a nossa empresa. Eu gosto muito, muito, tá? Eu sou um grande fã de tudo que é clássico / tradicional, né? Mas eu também sou muito fã do que é ágil. Tudo me encanta. E eu gosto muito da assertividade do que é tradicional, eu gosto muito da variabilidade que tem no ágil também, e nessa parte de capacidade de adaptação.
Meu sonho para 2025, agora, para já, é a nossa empresa não trabalhar só com o outro, é trabalhar com os dois, porque sempre que você tem um problema em uma metodologia, sempre que você tem um problema em uma metodologia, você sempre vai usar conceitos da outra para solucionar, sempre. Isso sempre acontece. Então, eu gosto muito de pensar em tudo que é híbrido. Aqui eu falei de um desejo meu, mas nada impede que isso seja para o mundo de projetos, né? E eu realmente espero também que as pessoas consigam, né, entender essa parte a importância de tecnologia, mas como a tecnologia, ainda assim com a tecnologia, está faltando um pouquinho de olhar para tudo que é social, né? Falta muito disso. Então, é isso que eu espero. Eu espero que as pessoas tenham ciência de que, João, eu estou falhando como GP, João, eu estou falhando como um integrante de um PMO. Se não tem a ver com técnico, olha para o social lá na base. Tá aí o seu problema. Pode parecer simples, pode parecer raso, mas olha, vai ter alguma coisa ali. Então, eu quero muito que as pessoas consigam entender isso. Ótimo. Ó, nós podemos passar uns 5 minutinhos, o João? Por mim, Pode? 100%. Então, beleza. 100%. É porque eu quero fazer aqui todas as perguntas, e tem mais pergunta aqui no LinkedIn. A pergunta é da Carolina Neves. João, que tipo de conselho você daria para empresas que ainda não usam o Excel como ferramenta principal e precisam migrar para algo mais robusto? É, se o cenário é de precisar, então se a gente já tem a necessidade, não tem o que ser feito, né? Então, se a necessidade ela já é apontada, a gente precisa fazer com que haja um planejamento, porque a gente não pode. É, é difícil você colocar algo lá em cima e depois ir descendo, descendo, descendo e forçando, e forçando, e forçando. Tem que ser tudo ao mesmo tempo. Então, se uma empresa hoje ela utiliza muito o Excel e está funcionando, então continua e já começa o projeto para mudança, para tirar ele, porque até agora não vai ter problema, não vai ter coisa atrasando, não vai ter resistência cultural, mas agora, se a empresa já identificou um processo ou um processo não, uma necessidade de mudar da ferramenta, sair do Excel, então tem que ser uma necessidade da base também. As pessoas que estão na base e estão utilizando o Excel, elas têm que não gostar ou achar que não vai dar conta, para que seja muito mais fácil. Se não, é a cargo de um bom PMO ou de uma diretoria a mostrar valor do porquê mudar, tá? Então, um comprometimento com a diretoria para com colaboradores mostrar isso, mostrar esse valor, os porquês, né? Então, eu vejo pela nossa empresa aqui, o nosso CEO, ele é muito disso, sabe? Ele sempre tem algum tipo de ideia e ele explica todos os porquês para todo mundo, né? Então, assim, isso traz muita confiança para nós e a gente sabe que vai dar certo, porque a gente está muito alinhado com o objetivo, tá? Então, acho que é isso. Que ótimo. Tem uma pergunta aqui, antes da minha pergunta final, que eu preparei para você, do Breno Ferreira. Como fazer a métrica de maturidade para saber até que ponto se pode propor mudanças com o IA? É uma ótima pergunta, né? É uma ótima pergunta. Assim, eu acho que a maturidade, é, porque maturidade para mim eu assemelho muito com resistência, tá? Então, assim, se a pessoa não é madura, ela tem muita resistência. Se ela é madura, não referente à idade, tá, gente? Referente a conhecer das coisas. Eu acho que é um pouco mais fácil de ter essa mudança. Mas, eu acho que, assim, para mitigar um erro desse, tá? Para mitigar uma grande resistência a uma adaptação tecnológica na ferramenta, na empresa, né? A gente tem que ter a parte de contratações capacitadas, mas não só isso, se a gente já tem isso, se a gente já tem algo e ainda tem resistência, nada melhor do que uma grande capacitação em massa, né? Então, a gente não pode simplesmente forçar a mudança sem antes capacitar as pessoas, porque não vai acontecer. Então a gente vai lá, fala assim, ó, viu, Joãozinho, vem cá, você sabia que esse botãozinho aqui, ó, ele vai fazer isso, isso, isso para você, que hoje você demora X tempo? Parece um mundo de magias, né?
Então, quando o Joãozinho vê que realmente ele vai poupar 3 horas para fazer algo que ele fazia, vai fazer 1 hora, né, igual que ele fazia em 3, 4, 5, fica muito mais fácil. Então, ainda assim, o meu discurso, tá, gente, pode parecer repetitivo, mas gera valor e capacita. Então, não, pessoas têm que ser capacitadas para usar IA. Se eu falar isso para um familiar meu de idade um pouco mais avançada, eles vão nem saber o que é IA. Então, como é que ela vai usar, né? Sim. É boa. Eu acho que qualquer mudança, João, que é implementada numa organização, ela tem que ter duas coisas. Primeiro, Uhum, é buscar e levantar requisitos da fonte, de quem vai usar. Que é um dos erros exato, gigantes que acontecem quando você tenta implementar algo novo. É você não pegar a experiência ali do dia a dia, do usuário que vai manusear isso aí. exato. A partir do momento que você agrega valor, mostra, como o João falou, valor para o usuário e para a organização, porque os dois têm que comprar a ideia. Não adianta só o usuário comprar, que quem vai financiar é quem está lá em cima. Não Exato. adianta lá em cima aprovar, porque quem vai usar é quem está aqui embaixo. E a maior parte dos boicotes de um projeto não dá certo de implantação de alguma coisa são os usuários. Então, assim, essa dica do João é fantástica, mas se atentem a isso. Você tem que vender a ideia, mostrando É, os benefícios que são diferentes para as pessoas que estão no dia a dia e também para as pessoas que vão financiar o projeto e tudo mais. Aí entra a minha pergunta, assim, nós falamos muito aqui sobre a Nortres, sobre a pesquisa de maturidade, a pesquisa que vocês fizeram, que levantaram junto com profissionais que são da área de gestão de projetos. Conheço todos que você citou aqui, são excelentes. Vocês fizeram uma seleção assim maravilhosa, categórica. pegando Uhum. pessoas aí de nome no mercado. E a minha pergunta final é assim: como que a Monday, por exemplo, como que a Monday está evoluindo para apoiar essa transformação digital e a gestão com a IA? Perfeito. A Monday, ela sempre dá muitas mudanças pra gente, quinzenalmente, mensalmente, trimestralmente, muitas mudanças, sabe? E depois que ela começou a se posicionar como uma ferramenta de gerenciamento de projetos em si, não só projetos, mas uma carteira, um portfólio, né? Então, ela nasceu como atividades, ela cresceu como gerenciamento de processos e eventualmente pessoas, e agora ela está se evoluindo para projetos e, né? Tá há bastante tempo já com projetos, mas ela está crescendo cada vez mais. A Monday, ela dá esses insights, esses roadmaps para nós, né? Esse parecer do futuro, e isso foi um dos grandes motivos da gente fazer essa pesquisa, esse e-book. Então a gente viu muita coisa nova na Monday ali, que pelo menos para mim, era algo que assim, meu Deus, olha que legal. Por isso que eu fui para as entrevistas com a mentalidade do técnico e me surpreendi quando era tudo social, né? Então, a Amanda, ela trouxe muito ali para nós, como que a gente faz para alocar um recurso. A IA vai analisar o recurso e ver qual que é o mais adequado para X tarefa. Ela vai nos dar um risco do projeto, assim como você disse, automaticamente, baseado em X datas que estão concomitantes e uma já atrasou um dia, então, entendeu? Então a gente vai indo. A Amanda, ela está evoluindo demais para essa parte de projetos. O Igor, que inclusive é meu colega e o nosso gestor de marketing aqui na Nortres, ele levantou um tópico: João, a gente vai fazer um incentivo aqui. O que você acha disso, disso, disso? E esse é o tópico. Você vai entrevistar o pessoal, porque você tem mais aptidão. O que você acha? Vamos lá. Eu estava extremamente ansioso, porque a Monday estava bombardeando a gente com notícias. Eu vi até que tem alguns colegas meus de usuários Monday aqui no chat, e eu creio que eles também estão muito felizes, tá? Eu não vejo a hora disso estar em vigor. Mas a Monday, ela está se posicionando muito bem. Ela está querendo realmente focar na parte de projetos, né? Então, ela não gosta de ser taxada como uma ferramenta que olha atividades do dia a dia. Ela é muito mais do que isso. É isso que eles querem mostrar, sabe? Então, foi um grande incentivo para nós. Existiram mais coisas, tá? Não foi só isso, mas a Monday foi um grande incentivo para nós, para que a gente tivesse essa iniciativa de fazer essa pesquisa. E eu acho que ela está se portando muito bem no mercado, ela já sana muitas dores, praticamente todas as dores, tanto de tudo que é ágil, tudo que é
tradicional barra clássico, então ela está muito bem ali. Inclusive no G2, quadrante Gartner, né? Então ela está muito bem posicionada. E é isso. Ok? Pronto, aqui, ok. Excelente, estava colocando aqui no chat pro pessoal, vou até colocar aqui agora. O link, eu já vi que colocaram no chat uma vez aqui, mas eu vou colocar novamente para vocês, que é o link para vocês poderem baixar o e-book, né? Que é, cadê? Tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui, link para o e-book. Pronto, estou colocando no chat oficial, ok? Estou colocando no chat oficial e estou colocando também para vocês aqui no LinkedIn, porque nós estamos aqui em redes paralelas, tá, gente? As nossas lives aqui acontecem em todas as redes, então estou botando aí o link também do LinkedIn. Multicanal. Outra tendência. E também para o YouTube, Twitch e o tanto de coisa mais aqui. Isso, ali. É isso aí. E qual o contato que as pessoas podem fazer, ô João, para poder conhecer, entrar em contato com vocês, para poder saber um pouquinho mais sobre as ações da Northress e como que a Monday pode ajudar na gestão de projetos, tanto tradicionais quanto projetos ágeis? Como é que pode se entrar em contato com o pessoal? A gente tem alguns canais, né? Mas, gente, para acompanhar a Northress, Instagram tem Northress Brasil e Northress México. Então, northress.brasil ali, você vai ver nós aqui. Inclusive, quem for lá e dar uma olhada vai ver bastante festa que foi semana passada, porque tinha o pessoal do México aqui. Aí tem a Northress México. No LinkedIn também é a Northress. O meu contato no LinkedIn é João Sandri. Né? Aquela fotinha que eu mostrei lá no início é a mesma do meu LinkedIn, então não tá difícil de me achar. Tá? Pode entrar em contato com a gente, só para conversar às vezes, para bater um papo e tudo mais, né? E é claro, a gente também disponibiliza a parte do e-book ali, porque a gente sabe quem está lendo e quem não está lendo o nosso e-book. Brincadeira. Mas é assim, tá? Então, Instagram, LinkedIn ali, tanto meu quanto da Northress, no LinkedIn, vocês podem entrar em contato e a gente responde vocês de braços abertos. Maravilha. Tô aqui mandando as mensagens enquanto você vai falando. Mandei para as redes, o pessoal tá aqui agradecendo. Parabéns, o Wellington William. Parabéns, João. Mandou muito bem. O Renê, muitos insights ágeis. Renê Roberto, maravilha, Renê. Juliana, a IA é a minha aliada no dia a dia. É isso aí, Juliana. Não é só a sua, né? Não, viu? É a minha também. Me socorre tantas vezes aqui que é brincadeira. O Jonathan, ótima apresentação. João Sandri. Muito obrigado, também Jonathan. Aqui no chat oficial também nós temos o pessoal colocando, né? O Carlos Guimarães agradecendo pela resposta. Dá boa noite aqui a Carolina Santiago, ao Aguinaldo Alves, Breno Ferreira, Rafael Ramalho, quem mais está aqui ao vivo com a gente? O Bruno Reis, a Rubia Mara, grande Rubia Mara, presente com a gente nos eventos aí há muitos anos. José Pereira Gouveia, o Igor está aqui com a gente no chat, maravilha. Aqui. Seja bem-vindo, Igor. Ô, João, então assim, o contato vocês podem entrar em contato com a Northress, que eu tenho certeza que eles vão atender você super bem, tá? Vai tirar sua dúvida, formas de você implementar algumas soluções na organização de você, seja empresas pequenas, médias ou grandes, depende para cada empresa ter uma solução diferente, é lógico. Então, exato. Tenho certeza que o João e aí toda a equipe da Northress vai dar o suporte para vocês aí, com certeza. E eu quero deixar aqui aberto agora, João, para você fazer as suas considerações finais e despedir dessa turma maravilhosa que está conosco. Mas antes de você falar o seguinte, gente, não saia do chat oficial, porque já eu vou falar sobre o certificado, tá? Vou botar o link no chat para vocês emitirem o certificado. E quem estiver nas redes sociais e quiser o certificado de participação desse encontro, vem para Digital Edu, que dá tempo ainda, tá? Vamos lá, então. Considerações finais, né?
Primeiro de tudo, né, eu estava extremamente ansioso para demonstrar os dados que tem nesse e-book. Foi uma ação aqui nossa, né, da Northress, claro, fomentada pelo Igor, a iniciativa foi do Igor, o Igor foi um pioneiro disso, né, mas foi uma pesquisa muito gostosa de fazer, sabe. Eu sou um aspirante para GP, né, para certificação do PMP, PFMP, e conversar com essas pessoas foi incrível, sabe. Então foi um grande poço de conhecimento que eu mergulhei, eu diria. É. E aí eu tive a oportunidade de disseminar isso ao vivo aqui com o seu convite, né, na Digital Edu, e é uma honra para mim, é uma honra realmente estar aqui, é uma oportunidade que é extremamente nova, eu estou muito feliz com isso, inclusive, eu acho que é isso, né, daqui para frente a gente só vai fortalecer mais os laços e ter mais encontros e tudo mais, então eu estou muito ansioso, muito feliz já com essa participação e a parceria. Maravilha, João, excelente. Em nome da Digital Edu, quero deixar aqui a nossa gratidão por você ter aceito o nosso convite de estar aqui representando a Northress nesse bate-papo, tá? E pode ter certeza que encontraremos em breve aí trazendo mais conteúdo para essa turma maravilhosa. Eu já deixo o desafio para vocês aqui, para a gente criar uma nova live na data que vocês acharem interessante, para a gente fazer aqui um mão na massa no Monday.com. Olha Criar um projeto ao vivo aqui olha com o só. Monday.com, hein? Topas? Eu não sei vocês, mas eu topo, gente. Maravilha. Então, já fica aí, o Igor tá ouvindo a gente aqui. Pega uma data, só me passar a data, toda segunda-feira às 8 horas, ou no sábado. Então, se o foco for projetos ágeis, é no sábado. Se o foco for o tradicional ou ágil, ou seja, é amplo, pode ser na segunda-feira também. Então já fica a dica aí. Eu faço o convite ao vivo mesmo, tá, gente? É isso aí, é isso. E a gente aceita ao vivo também, não tem problema nenhum. Maravilha, João. Um abraço para todos da Northress. Dê um abraço a todos por mim. Com e certeza. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, João. Nascemos com o propósito de oferecer uma nova visão para o cenário de tecnologia. Há muitas perguntas quando falamos de SaaS, mas nós sabemos como ajustar a navegação para que sua empresa chegue até as respostas certas. Oferecemos a tecnologia que as empresas precisam com proximidade, conhecimento, leveza e olhar atento às pessoas. Te conectamos aos melhores softwares globais para atendimento, suporte, TI, gestão de projetos, cibersegurança, governança e o que mais seu negócio precisar. Apostamos em uma abordagem consultiva em todas as fases do negócio e contamos com um time de especialistas comprometidos em superar expectativas. Somos sua melhor decisão para tomar decisões melhores. Northress, making tech more human.